Você já tentou dar o seu melhor e mesmo assim, alguém simplesmente virou as costas para você? Já sentiu aquele silêncio que pesa mais do que palavras? Aquela mensagem que não chega? Aquele olhar que se desvia? Aquela presença que passa por você como se você fosse invisível? É como se por alguns instantes o mundo lembrasse você de que não importa o quanto se esforce, algumas pessoas ainda assim vão escolher não te enxergar. A rejeição tem um poder estranho. Ela não atinge apenas a sua autoestima. Ela toca um lugar muito mais profundo. Ela faz você questionar seu valor, sua importância, sua trajetória. E por alguns segundos você acredita que poderia ter feito mais, ou sido mais, para não ter sido descartado. Mas aqui está a verdade que quase ninguém te diz. O que dói não é a rejeição em si. O que dói é a sensação de ter sido esquecido. Agora respira, porque o que eu vou te mostrar hoje não é sobre tentar impressionar quem te feriu, nem sobre alimentar orgulho, vingança ou disputa. O que eu vou te mostrar é sobre evolução, sobre aquela transformação silenciosa que acontece sem avisar, sem alarde, sem precisar que ninguém reconheça, até que um dia reconhecem. É sobre se tornar tão forte por dentro, tão centrado, tão inteiro, que a ausência que antes era sua passa a ser sentida por quem um dia te ignorou. O que vem a seguir não é um caminho de revanche, é um caminho de reconstrução. E se você já cansou de correr atrás de quem nunca te ofereceu o mínimo, fique aqui comigo. Porque hoje você vai entender como a rejeição pode ser o início da sua virada. A rejeição tem um jeito curioso de distorcer tudo. Ela transforma pequenos gestos em grandes feridas. Ela cria histórias na sua mente, alimenta dúvidas e faz você acreditar que o problema está em você, quando na maioria das vezes, não está. O que quase ninguém entende é que rejeição não diz respeito ao seu valor. Diz respeito ao olhar de quem não soube enxergar. Pessoas rejeitam por distração, por imaturidade, por ego, por medo, por estarem emocionalmente cheias ou vazias demais. Pessoas rejeitam porque não entendem tudo o que você é. E você não pode ser julgado por aquilo que o outro é incapaz de perceber. Rejeição não é um veredito. É apenas um recorte momentâneo da visão limitada de alguém. Uma fotografia tirada no pior ângulo possível. E ainda assim, é esse recorte que você carrega como se fosse a verdade absoluta sobre quem você é. Mas existe outro caminho. Um caminho que começa quando você entende que a rejeição não tem autoridade para definir o seu valor. É aqui que o estoicismo se torna mais do que uma filosofia. Ele se torna um ponto de virada. O estoicismo não ensina você a conquistar alguém de volta. Não ensina atalhos emocionais nem técnicas de manipulação. Ele não te transforma em um estrategista tentando provocar arrependimento nos outros. O que o estoicismo faz é muito mais profundo. Ele te dá autonomia, te dá clareza, te devolve o controle de si mesmo. Ele te mostra que você não precisa da validação que um dia te feriu, porque a verdadeira força não nasce quando alguém te escolhe. Ela nasce quando você escolhe a si mesmo. E quando você assume essa postura, quando você deixa de implorar por atenção, quando você organiza suas emoções, fortalece sua presença e realinha suas prioridades, algo muda no ar. Sua energia fica mais sólida, seu olhar mais firme, sua ausência mais significativa. E é então, quase como um efeito natural da vida, que aqueles que te rejeitaram começam a perceber, não porque você queira provar algo, mas porque você evoluiu. Se você quer entender como essa transformação acontece na prática, o próximo ponto revela o fundamento que dá início a tudo. A maioria das pessoas confunde indiferença com frieza. Acha que ser indiferente é agir como se nada importasse, como se você fosse feito de pedra, como se sentir não fizesse parte da sua natureza. Mas isso não é indiferença. Isso é anestesia emocional. E isso não é estoico. A indiferença inteligente a que os estoicos realmente ensinavam é algo completamente diferente. Ela não apaga as emoções. Ela organiza. Ela não destrói o sentimento. Ela dá direção. Ela não afasta as pessoas. Ela afasta aquilo que te domina. É a capacidade de olhar para uma situação, sentir o impacto dela, mas não permitir que ela determine quem você é ou como você reage. É o domínio interno que impede que você se transforme em refém daquilo que o outro fez ou deixou de fazer. É maturidade. É autocontrole. É força silenciosa. Quando você domina essa indiferença, essa calma consciente, algo profundamente poderoso acontece. Você deixa de reagir impulsivamente. Você deixa de correr atrás.
Você deixa de tentar convencer alguém do próprio valor. E sem perceber, você quebra o ciclo emocional que te prendia. Porque quando você não corre atrás, você muda completamente o jogo psicológico. Sem perseguição, sem ansiedade, sem entregas exageradas, você obriga o outro a enxergar seu valor pelos próprios olhos e não pelos esforços desesperados que você fazia para ser notado. A indiferença inteligente não é sobre afastar-se com raiva, é sobre se manter inteiro. É sobre não deixar que a rejeição vire uma narrativa dentro de você. É sobre escolher o que vale o seu tempo, a sua energia e a sua paz. E quando essa indiferença surge, ela envia uma mensagem silenciosa, mas impossível de ignorar. Eu não preciso provar nada. Quem quiser ficar, ficará pelo que sou, não pelo que imploro. Esse é o fundamento que sustenta toda a virada que está por vir. E se você achou isso poderoso, espere até entender como a rejeição pode se transformar na sua maior força. A rejeição, quando chega, parece um golpe inesperado. Ela tira o ar, desmonta expectativas, quebra planos silenciosos que você carregava dentro de si. Mas por trás dessa dor existe algo que quase ninguém percebe. A rejeição não é o fim de um caminho. Ela é uma virada interna, um ponto de inflexão. Um momento em que você descobre o que realmente é capaz de se tornar. No primeiro impacto, é normal sentir que tudo encolheu. Sua visão, sua energia, sua confiança. Mas é exatamente nesse espaço que nasce a oportunidade de crescer. Porque quando uma porta se fecha, você não perde apenas uma possibilidade. Você ganha uma direção que muitas vezes é mais elevada do que aquela que você perseguia. Imagine uma estrada onde, de repente, alguém fecha um portão na sua frente. A sensação inicial é de frustração, mas ao olhar para o lado, você percebe um caminho mais estreito, mais desafiador, mas que leva a um lugar mais alto, mais amplo, mais seu. A rejeição faz isso. Ela obriga você a explorar caminhos que antes você não enxergava. As pessoas rejeitam o que não entendem, o que não valorizam no momento, o que não estão prontas para acolher, e isso não diminui o seu valor, apenas revela a limitação da percepção delas. Quando você começa a evoluir silenciosamente, quando se levanta sem fazer barulho, quando ajusta sua postura, suas prioridades, sua energia, algo inevitável acontece. A percepção delas muda, não porque você queira impressionar, não porque deseja provar algo, não porque quer que voltem, mas porque a evolução verdadeira emana. Ela aparece nos seus olhos, ela aparece no seu silêncio, ela aparece na forma como você começa a se tratar. A virada interna não é sobre se tornar alguém novo, é sobre recuperar quem você sempre foi, mas que a rejeição fez você esquecer momentaneamente. E quando essa nova consciência desperta dentro de você, tudo muda. Sua dor vira combustível, sua queda vira impulso, sua perda vira clareza. Esse é o momento em que a rejeição deixa de ser um peso e se transforma na força que vai guiar sua reconstrução. Se está pronto para aprender como direcionar essa força, o próximo ponto vai te dar o primeiro passo. Primeiro passo: reaprenda a direcionar sua energia. A primeira grande mudança acontece quando você percebe que a sua energia é um recurso limitado e que durante muito tempo você a entregou para quem não soube cuidar, valorizar ou sequer perceber. É aqui que começa o processo de resgate. Você precisa olhar honestamente para onde sua energia estava indo. Quantas horas você gastou pensando no que deveria ter dito? Quantas noites tentou decifrar sinais que não significavam nada? Quantos dias viveu na expectativa de uma mensagem que nunca veio? Esses pequenos vazamentos emocionais drenam muito mais do que parecem. E o pior, eles te afastam de si mesmo. Reaprender a direcionar a sua energia é decidir que, daqui para frente, nada que não esteja sob o seu controle merece consumir você. O passado não está sob o seu controle. As decisões do outro não estão. A rejeição, muito menos. Mas a forma como você reage, isso está completamente nas suas mãos. Quando você retira a energia do passado e devolve para si, algo poderoso acontece. Você começa a ocupar o próprio espaço novamente. Aquela força que estava esparsa, fragmentada, perdida em perguntas sem resposta, volta a se reunir dentro de você. E é nesse momento que surge um efeito psicológico inevitável. A ausência, quando você para de entregar atenção, quando tira sua energia do foco errado, o silêncio que você cria fala. Ele fala muito. A ausência começa a criar curiosidade. A curiosidade gera dúvida.
A dúvida desperta interesse, e o interesse, eventualmente, vira desejo. Mas esse não é o objetivo. Esse é apenas o reflexo natural de alguém que voltou a ser dono da própria energia. Porque quando você investe sua força na sua evolução, o mundo percebe. E quem te rejeitou também. Esse é o primeiro passo. Sem ele, nenhum outro funciona. Com ele, tudo começa a se reorganizar dentro e fora de você. Segundo passo. Construa o silêncio que diz mais que 1000 palavras. O silêncio é uma das ferramentas mais poderosas que você possui. Mas ele só funciona quando nasce do entendimento, não da tentativa de provocar alguém. O silêncio estratégico não é desaparecer. É escolher onde você aparece. É presença seletiva. É saber que nem todos os cenários merecem sua voz, sua explicação, sua justificativa ou sua companhia. Depois de uma rejeição, o impulso natural é tentar preencher o vazio. Explicar, insistir, provar, esclarecer, buscar um fechamento que na maioria das vezes não existe. Mas toda vez que você tenta preencher o silêncio, é como se estivesse confirmando que o outro ainda controla suas emoções. O silêncio estratégico rompe isso. Ele desarma. Ele desconstrói o ciclo emocional que antes você repetia sem perceber. Ele tira o outro da posição confortável de quem sabia exatamente como você reagiria. Porque o silêncio não é ausência, é força reorganizada. É uma declaração silenciosa de autonomia. Eu não dependo da sua resposta para continuar. E quando você entra nesse estado, algo profundo acontece dentro e fora de você. O silêncio cria espaço para que sua mente respire, para que sua autoestima se reconstrua, para que você recupere a clareza que a emoção tirou. E, ao mesmo tempo, cria espaço para que o outro finalmente perceba o impacto da sua presença. Justamente porque ela não está mais disponível. É nesse espaço vazio que o eco da sua mudança surge. O outro sente a diferença. Sente que algo que estava sempre ali não está mais. Sente que você não está reagindo como antes. E isso desperta reflexão. O silêncio também é um espelho. Ele mostra ao outro a própria indecisão, a própria instabilidade, a própria falta de cuidado, sem você tentar explicar, justificar ou argumentar. A ausência é a revelação. E é por isso que a frase é verdadeira. O silêncio é o eco da sua nova força. Ele comunica tudo o que você não precisa mais dizer. Ele protege aquilo que você está reconstruindo. Ele sinaliza que você está entrando em uma nova fase. Uma fase em que você escolhe a si mesmo em primeiro lugar. No próximo ponto, você vai entender como essa reconstrução interior começa a transparecer para o mundo. E por que isso muda tudo no jogo emocional. Terceiro passo. Evolua de forma visível. Depois do silêncio vem a fase que transforma tudo. A evolução visível. Não uma evolução gritada, postada, exibida, mas aquela que transparece sem que você precise anunciar. Aquela mudança que surge nos detalhes. E que justamente por isso se torna impossível de ignorar. A verdadeira transformação nunca começa do lado de fora. Ela nasce na disciplina silenciosa, nas pequenas escolhas diárias, nos hábitos que você cultiva quando ninguém está olhando. É assim que o estoicismo molda você, de dentro para fora. Você começa a cuidar do corpo não para provar nada, mas porque ele é o templo onde sua força habita. Começa a cuidar da mente buscando clareza, foco, serenidade. Começa a cuidar das emoções aprendendo a domá-las em vez de ser domado por elas. E aos poucos esse processo cria uma mudança perceptível. Seu olhar muda, sua postura endireita, seu tom de voz fica mais seguro, sua presença se torna mais firme. Sua energia mais limpa. Não é que você se torna outra pessoa. Você se torna a versão que sempre existiu, mas que estava escondida sob camadas de insegurança, medo e necessidade de validação. E aqui está o ponto mais importante. Você não faz isso para impressionar quem te rejeitou. Você faz porque finalmente entendeu que não precisa mais correr atrás de ninguém. E essa compreensão muda a sua vibração interna de um jeito tão profundo que o mundo ao redor reage. As pessoas percebem, até as que não te deram atenção antes, até as que te subestimaram, até as que acharam que você jamais se levantaria. Seu crescimento silencioso cria um contraste tão grande com quem você era durante a fase da dor, que se torna impossível para quem te rejeitou não notar. E quando percebem, algo começa a funcionar de forma natural, inevitável, como um resultado psicológico que você não precisa forçar. E isso nos leva ao próximo ponto. O momento em que essa evolução começa a gerar o movimento que muitos chamam de volta.
embora o verdadeiro poder não esteja aí. A vida tem um jeito curioso de devolver aos outros aquilo que um dia eles não souberam valorizar em você. E é justamente quando você está ocupado crescendo, reconstruindo sua paz e fortalecendo sua presença, que a reversão natural começa a acontecer. Sem esforço, sem intenção, sem planos, o ser humano valoriza o que perde. E mais ainda, valoriza aquilo que acreditava que sempre teria acesso. Quando você para de insistir, para de procurar, para de se explicar, quando você coloca sua energia de volta em si mesmo, a dinâmica muda completamente. Aquela pessoa que antes parecia tão segura da própria decisão começa, aos poucos, a sentir algo estranho. Um incômodo leve, quase imperceptível no começo. Um vazio que não deveria existir, mas que existe. É assim que tudo começa. Primeiro vem o estranhamento. A percepção de que sua ausência está diferente de antes. Que você não reage mais, não aparece mais, não vibra mais em função de ninguém. É o choque inicial. O que aconteceu? Depois surge a curiosidade, o pensamento involuntário, o impulso de ver como você está, aquela olhada rápida nas redes sociais, aquela vontade de perguntar algo trivial, só para medir sua energia. É a mente tentando preencher o espaço que você deixou. Em seguida nasce a saudade, não da relação em si, mas da sensação de segurança, atenção, carinho ou presença que você transmitia, da forma como você fazia o outro se sentir, da estabilidade emocional que você oferecia sem perceber. E então chega o arrependimento. Não porque agora você é melhor, você sempre foi, mas porque a pessoa finalmente enxerga aquilo que não viu no início. Quando o brilho volta para você, o vazio aparece para ela. E é aqui que acontece o movimento final. A busca por atenção. Sutil e indireta, às vezes disfarçada. Uma mensagem fora de contexto. Uma reação inesperada. Uma tentativa de reaproximação que parece casual, mas não é. O ego tenta manter a pose, mas o inconsciente entrega tudo. E a frase é verdadeira. Não é você que eles querem de volta. É a segurança que sua presença transmitia. Eles não sentem falta da versão que foi rejeitada. Sentem falta da versão que você se tornou depois da rejeição. E esse contraste é tão poderoso que faz qualquer pessoa repensar escolhas que pareciam definitivas. Mas é importante lembrar, a reversão não é o objetivo. Ela é apenas a consequência natural da sua evolução. Quando a reversão começa a acontecer, quando os sinais de interesse reaparecem, quando a pessoa que antes ignorou agora observa, tenta se aproximar, envia mensagens indiretas ou demonstra súbita curiosidade, é natural que um sentimento tome conta de você. A vontade quase instintiva de mostrar que agora é você quem tem o controle. É humano, é compreensível, é até previsível. Afinal, depois de tudo que você viveu, sentir o outro correndo atrás é como um alívio para o ego ferido. Mas é justamente aqui que mora o erro mais perigoso de todos. O erro fatal é tentar provocar a rejeição inversa. É tentar fazer o outro sentir a dor que você sentiu. É querer devolver na mesma moeda. É usar a sua evolução como palco para uma pequena vingança emocional. Isso pode parecer tentador, mas destrói exatamente o que você construiu. Porque quando você age para provocar, para humilhar, para manipular a percepção, você volta para o mesmo nível emocional onde estava antes. Você abandona a serenidade que conquistou. Você devolve seu poder para o ego, aquele mesmo ego que te fez sofrer no início. E isso não é estoicismo. Isso é reação. Impulso. Fragilidade disfarçada de força. O estoicismo te ensina outro caminho. A clareza de que você não precisa inverter papéis para se sentir valioso. Você não precisa machucar para se sentir no controle. Você não precisa diminuir o outro para se elevar. O objetivo nunca foi fazer alguém implorar. O objetivo sempre foi recuperar a si mesmo. Quando você tenta provocar a rejeição inversa, você revela que ainda está emocionalmente preso. Mas quando você mantém a postura serena, firme e madura, quando você responde com respeito, com limite, com presença tranquila, você mostra que superou a fase em que precisava provar algo. O verdadeiro poder não está em assistir alguém sofrer a sua ausência. Está em não precisar que isso aconteça para se sentir bem. O estoicismo não te transforma em um manipulador emocional. Ele te transforma em alguém que se honra, alguém que sabe que a dignidade vale mais do que qualquer revanche. Alguém que entende que o caminho de volta para si mesmo é sempre mais importante do que qualquer reconquista externa. É aqui que o jogo silencioso da vida muda de direção. Sem esforço, sem vingança, sem planos ocultos.
apenas consequência natural do seu crescimento. Quando você deixa de correr atrás, quando para de insistir, quando direciona sua energia para si mesmo, algo inevitável acontece. Sua ausência começa a pesar. No início, é apenas um eco distante. Um leve estranhamento na mente da pessoa que te rejeitou. Está diferente. Por que desapareceu? Mas com o tempo, essa sensação cresce. Deixa de ser curiosidade e se torna inquietação. Deixa de ser lembrança e vira uma falta difícil de ignorar. Porque agora você não é mais aquela versão disponível, vulnerável, carente de atenção. Você se tornou alguém que aprendeu a se bastar. Alguém que não está mais emocionalmente à mercê de ninguém. E essa mudança é poderosa. Ela cria um contraste tão grande que quem te rejeitou percebe, mesmo que tente negar, que perdeu o acesso a algo valioso. Eles começam a notar que você está mais focado, mais disciplinado, mais consciente do próprio valor. Percebem que você está construindo algo, crescendo, evoluindo, que está rodeado de novas oportunidades, novas pessoas, novos caminhos. E o que era descartável antes agora se torna raro. Aquilo que foi rejeitado agora se torna desejado. Não porque você tentou provocar isso, mas porque você se tornou alguém que não implora, não espera e não aceita menos do que merece. É nesse momento que a ausência vira peso, que o silêncio vira mensagem, que a sua evolução vira motivo de arrependimento. E então a verdade aparece com força. Quem um dia te ignorou sente sua falta. Quem te subestimou passa a observar cada mudança. E quem acreditava que você estaria sempre ali, percebe que você finalmente cresceu além do alcance deles. Agora que chegamos ao final, respire fundo. Porque tudo o que você ouviu não foi apenas um roteiro, foi um espelho, um lembrete silencioso de que nada que aconteceu com você define quem você está se tornando. A rejeição pode ter doído, ela pode ter te arrancado noites de sono, pode ter feito você pensar que não era suficiente, pode ter quebrado algo dentro de você que parecia impossível de reconstruir. Mas existe algo que ninguém te contou. Às vezes a vida tira pessoas do caminho não para te punir, mas para te libertar. E quando você finalmente aceita isso, uma nova força nasce. Uma força que não grita, não se exibe, não implora para ser vista. Uma força que cresce no silêncio, que se afirma na maturidade, que constrói raízes profundas dentro de quem você é. Porque no fim, o que realmente importa não é quem te rejeitou, é quem você decidiu ser depois da rejeição. Você não precisa da validação que te faltou. Não precisa do reconhecimento que não veio. Não precisa da presença de quem nunca soube permanecer. O que você precisa e sempre precisou é de você, da sua atenção, da sua disciplina, do seu carinho próprio, da sua coragem para caminhar mesmo quando a dor tenta te puxar de volta. E o estoicismo te lembra exatamente isso. A vitória não é sobre o outro, é sobre você vencer tudo aquilo que tentava te impedir de levantar. Quando você se fortalece internamente, quando constrói uma vida sólida, quando aprende a se amar de forma honesta e profunda, quem um dia te rejeitou acaba percebendo tarde demais o valor que deixou escapar. Mas a essa altura, não é mais esse o seu foco, porque sua vida ganhou um novo sentido. O sentido de continuar crescendo, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Hoje você não está competindo com ninguém. Você está construindo a versão mais forte, mais centrada e mais sábia de si mesmo. E esse trabalho, silencioso, intenso e transformador, é o que abre portas que você nem sabia que existiam. Então siga, com calma, com firmeza, com dignidade. O caminho à sua frente é muito maior do que qualquer história que ficou para trás. Se esta mensagem ressoou com você, não deixe ela morrer aqui. Continue sua evolução. Aperte o like, inscreva-se e ative as notificações. Não por mim, mas por você. Porque cada vídeo daqui é mais um passo para fortalecer sua mente, seu espírito e a vida que você merece viver. E lembre-se, o mundo muda quando você decide mudar por dentro.